Imagina você ser caçado simplesmente por existir, ser escravizado, humilhado, odiado e quando você finalmente se torna livre, ter tudo tirado de você novamente, até mesmo sua consciência. No mundo de One Piece, onde você nasceu importa, e mais do que importar, determina se você vai ser tratado como um ser humano ou não. Kuma era filho de uma humana e de um descendente da raça dos bucaneiros, um povo que para os deuses daquele mundo era visto como uma raça de escravos, que deveria ser tratada como uma mera ferramenta. Quando o governo descobre da existência de Kuma e de seu pai, ele se vê no direito de usufruir daquela ferramenta, de tirar aquela família de seu lar e de colocá-los para servir aos dragões celestiais, para os transformar em escravos da terra sagrada de Mary Joyce. E em meio a tudo isso, a mãe de Kuma morre, mas mesmo assim, o pai de Kuma não o deixa desistir. Ele conta sobre o guerreiro da libertação, Nika, dando esperanças ao garoto. Mas enquanto fazia a dança do deus do sol, o pai de Kuma é assassinado, simplesmente por ter feito um pouco mais de barulho do que os dragões celestiais gostariam. E os sofrimentos não param por aí. Os dragões celestiais, simplesmente para se divertirem, começaram uma caçada humana, ocorrendo em God's Valley, onde quem matasse mais servos receberia prêmios por isso. Porém, é nesse lugar onde a esperança de Kuma volta. Ele conhece Ivankov e Gine. Os dois planejavam roubar os prêmios da caçada, e entre um desses prêmios está a fruta da pata, o poder que ajuda Kuma a salvar mais de 500 vidas em meio a todo aquele purgatório. E Kuma recebe uma segunda chance de vida. Ele começa a viver com Gine na igreja onde tinha crescido, ajudando aos moradores do vilarejo a curarem suas dores, mesmo que essa dor fosse absorvida por ele. E assim ele se torna um pastor. E mesmo vivendo ao lado de Gine e com ela se declarando para Kuma, eles não se casam. Kuma tinha medo do que fariam com Gine caso ela fosse casada com um bucaneiro. Mesmo tendo uma boa vida, aqueles que tinham poder sempre atormentavam Kuma. O reino de Sorver, no qual ele vivia, estava simplesmente executando aqueles que não pagavam um tributo celestial e se desfazendo da parte pobre do reino. Kuma não fica parado vendo isso. Ele se revolta e, ao lado do exército revolucionário, derruba o rei de Sorver, sendo declarado pelo povo como seu novo rei e pelo governo como o rei tirano. Ao lado de Gine, Kuma começa a trabalhar junto do exército revolucionário, salvando todos aqueles que sofriam nas mãos dos poderosos. Até que um dia, em meio a uma missão, Gine é sequestrada por nobres do governo. Isso deixa Kuma sem chão, procurando por ela o máximo que ele conseguia, mas tendo notícias dela apenas 2 anos depois, em uma ligação, onde Gine o fala que estava doente e por isso havia sido abandonada pelos nobres do governo. Gine estava morrendo. A mulher que Kuma amou durante toda a sua vida morre antes de Kuma conseguir vê-la, na igreja onde eles passaram suas vidas. E próximo ao corpo de Gine, Kuma vê uma pequena manta. Uma manta com um bebê, a última lembrança de Gine, sua filha, Jerrely Bonnie. E Kuma cuida daquela criança. Eles vivem na mesma igreja que Kuma passou toda a sua vida, e eles aproveitam bem a vida juntos. Porém, conforme cresce, a mesma doença de Gine se manifesta em Bonnie. Kuma procura uma cura, e é falado para ele que Bonnie viveria apenas até os 10 anos. Com isso, Kuma sai do exército revolucionário e começa a viajar o mundo em busca de uma cura para sua filha. E através do cientista mais inteligente do mundo, ele descobre que a doença de Bonnie é curável. Mas para conseguir a cura, ele teria que se tornar um ciborgue, uma arma do governo. E sabendo disso, o Kuma não recua nem por um instante. Ele havia conseguido uma forma de salvar sua filha. E em troca do tratamento de Bonnie, Kuma sacrifica seu livre-arbítrio, suas memórias, tudo aquilo que o fazia um ser humano. Tudo para salvar a pessoa que ele mais amava naquele mundo. E essa é a maior beleza na tragédia de Kuma. Mesmo depois de perder tanto, mesmo sendo perseguido, escravizado e humilhado durante toda a vida, ele nunca deixou de ser gentil. Enquanto o mundo o via como tirano, como arma, como escravo, para Bonnie, ele sempre foi a pessoa mais gentil do mundo. Kuma cresceu acreditando que um dia o guerreiro da libertação viria salvá-lo, e de certa forma isso nunca aconteceu. Mas o mais poético de tudo é que ao longo da sua vida, Kuma se tornou esse herói. Em God's Valley, em Sorver, no exército revolucionário e principalmente para sua filha. Porque ser esse herói não era sobre ter poder, era escolher carregar a dor para que os outros pudessem sorrir. E é por isso que mesmo que o mundo o chame de rei tirano, Kuma vai ser sempre lembrado como aquilo que sempre foi: um pai, um pastor, um pacifista. E para Bonnie, a pessoa mais gentil do mundo. Eu confesso que desde a primeira vez que o Kuma apareceu em One Piece, eu já esperava
esperava que ele fosse um personagem diferente. Ele era imenso e andava sempre com a Bíblia debaixo do braço. E ainda tinha aquela alcunha misteriosa de o Rei Tirano. Tudo nele gritava que havia muito mais por trás daquela figura. Na época eu não sabia exatamente o que esperar, mas hoje, vendo toda a sua história, eu percebo que o Kuma superou qualquer expectativa que eu tinha. Ele não é apenas um personagem interessante, ele é um dos personagens mais emocionantes, complexos e humanos de toda a obra. E é justamente essa contradição, o tirano que na verdade era o rei mais gentil, que faz do Kuma alguém inesquecível. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e se tiverem gostado, comentem embaixo o que vocês acharam e quais os próximos personagens que eu posso trazer aqui no canal. Deixem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.